Página 74, atividade 1, a importância dos gráficos. A comunicação pode acontecer de várias formas. Uma delas é a comunicação visual, que está muito presente no nosso cotidiano. Observe as placas a seguir e assinale a que chamou mais a sua atenção. Por que as escolheu? Então, aqui tem uma placa escrita: é expressamente proibido cortar árvores nesse bosque. E aqui tem uma mesma placa, mas só que daí ela tá na forma de ilustração. É uma árvore, um desenho de uma árvore sendo cortada e um símbolo de proibido. Então, aqui é uma resposta pessoal. Cada um vai provavelmente um gosta de uma, outro prefere outra. Da minha opinião, a que chama mais atenção é a placa 2, por ser uma ilustração. Porque a comunicação aqui é mais rápida. Só de ver você já dá para você entender. Exercício da página 74 e 75, 1.1. Ele começa na página 74, mas ele vai terminar na página 75. Analise as duas formas propostas para a divulgação do percentual de rendimento das turmas do 9º ano do ensino fundamental de uma escola. Então, aqui tem uma tabela, percentual de rendimento, bimestre a bimestre das turmas do 9º ano da escola, do ensino fundamental dessa escola. Então, tem nono W, nono ano X, nono ano Y, nono ano Z. Então, primeiro bimestre o rendimento de cada turma, do segundo, do terceiro e do quarto. E aqui também tem um gráfico do rendimento anual das turmas do nono ano do ensino fundamental da escola. Qual das duas formas de divulgação de resultado lhe chamou mais atenção e por quê? Então, aqui é uma resposta pessoal. Qual desses dois tem os mesmos dados nas duas coisas? Qual que chama mais atenção, a tabela ou o gráfico? Então, respondendo por mim, eu acho que o gráfico ele chama mais atenção porque é mais fácil a sua interpretação. Você só olha no gráfico e você já dá para perceber que o nono ano Z teve o maior rendimento. Então, é mais fácil de interpretar do que... A tabela também não está difícil, mas o gráfico está mais visual. Então, o que chama mais atenção para mim é o gráfico. Continuando a questão iniciada lá na página 74. A partir dos dados apresentados, responda as questões abaixo. Letra A. O que significam os percentuais apresentados na tabela 1 e no gráfico 1? Então, os percentuais, ele está mostrando os rendimentos médios das turmas de 9º ano. Item B. Qual das turmas de 9º ano do ensino fundamental obteve o melhor rendimento médio anual? Então, a turma que obteve o melhor rendimento anual é o 9º ano Z. Você utilizou a tabela 1 ou o gráfico 1 para responder o item dessa atividade? Então, aqui é uma resposta pessoal. Tem aluno que vai preferir a tabela, olhar os dados. Agora, aqui eu particularmente preferi o gráfico, porque estava mais visível. Página 76. Os diferentes tipos de gráficos. O gráfico de barras é um dos mais utilizados e consiste em um conjunto de barras retangulares com a mesma largura e comprimento proporcional aos valores que representa. As barras podem ser horizontais ou verticais, conhecido como gráfico de colunas, e são utilizados para ilustrar comparações entre valores discretos. Então, aqui tem o exemplo de um gráfico de coluna empilhada e aqui tem um gráfico de coluna agrupada. Então, coluna empilhada quer dizer que os dois dados estão na mesma coluna aqui. Ó. Então, aqui na mesma coluna tem os dois dados da mesma sala. Aqui também, aqui também e aqui também. E o dado de colunas agrupada quer dizer que tem uma coluna para um dado, tem a coluna para outro dado. Então, por exemplo, o azul aqui no gráfico de coluna empilhada, alunos que nunca foram reprovados de cada sala. E o laranja é os alunos que já foram reprovados pelo menos uma vez. Então, os dois dados estão na mesma coluna. Agora, aqui no gráfico de coluna agrupada, os que já foram reprovados estão em uma coluna e os que nunca foram reprovados estão em outra coluna. Agora, aqui embaixo tem os tipos de gráfico de barras empilhadas na horizontal e gráfico de barras agrupadas. Então, aqui é a mesma coisa de colunas empilhadas. Os dois dados na mesma coluna, na mesma barra, os que nunca foram reprovados e os que já foram reprovados pelo menos uma vez. E aqui eles estão separados. Cada dado está em uma barrinha agrupada.
Com base na análise dos gráficos, o que você escreveria a respeito do resultado da pesquisa? Qual do gráfico você escolheria para divulgar essa pesquisa? Então, qual desse tipo de gráfico aqui vocês acham mais adequado? Então, é uma resposta pessoal, tá? Eu, particularmente, eu acho esse gráfico aqui mais organizadinho. Então, eu representaria nesse tipo de gráfico aqui, de coluna agrupada. Na página 77, está mostrando outro tipo de gráfico, que é o gráfico de setores, ou gráfico circular. Então, o gráfico de setores ou gráfico circular é o famoso gráfico de pizza, que a gente fala normalmente, tá? Então, os mesmos dados nos gráficos de barra estão nos gráficos de setores. Então, o laranja já foram reprovados pelo menos uma vez, e o verde é que nunca foram reprovados. Então, aqui, vocês vão observar os gráficos, analise os gráficos a seguir e escreva uma notícia para divulgar o resultado dessa pesquisa. Então, vocês vão fazer uma resposta pessoal, colocar uma notícia para divulgar esses dados aqui. E na página 78, está mostrando um gráfico de linhas, de segmentos. Então, esse gráfico de segmento é o gráfico que usa para fazer nas eleições. Geralmente, a gente vê na evolução dos candidatos. E aqui está mostrando a evolução do nono W, nono X, nono Y e nono Z, a evolução por bimestre. Então, cada cor representa uma turma e vai formando segmentos. Então, isso aqui é conhecido como gráfico de linhas ou de segmentos. Então, na página 78, no gráfico de linhas, o gráfico de linha também é comumente utilizado pela mídia e pelo Instituto de Pesquisa, pois possibilita análise de alterações ao longo do tempo. Então, na pergunta 5.1, quais informações são possíveis listar a partir da análise do gráfico de linhas a seguir? Então, aqui tem o azul é o nono W, o vermelho é o nono X, o verde é o nono Y e o roxo é o nono Z. Então, que análise que a gente pode fazer aqui? Aqui está mostrando o rendimento médio das turmas de nono ano do ensino fundamental por bimestre. Então, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Tem várias análises que dá para fazer. Eu coloquei duas aqui. O que deu para perceber? Que o nono W apresenta uma queda em seu rendimento ao longo do ano. Ele só melhorou no terceiro bimestre. Então, o nono W é azul, ó. Foi caindo, melhorou um pouquinho aqui no terceiro bimestre e caiu durante o ano. Outro dado também que pode ver que o nono Y ele vem melhorando bimestre a bimestre, dentre outras análises que pode ser feita. Então, o nono Y, ele começou lá embaixo e foi só subindo, então ele melhorou durante o ano. Tem várias análises que dá para fazer aqui. Isso daí vocês que podem fazer todas as análises que quiserem. Página 78, exercício 5.2. Robson pretende comprar uma empresa gráfica e, durante sua pesquisa de mercado, ficou em dúvida entre 3 opções. Para tomar sua decisão, ele queria investigar o rendimento anual de cada empresa. Para isso, construiu a tabela abaixo com os rendimentos de cada uma nos últimos 4 anos. Construa o gráfico mais apropriado para essa situação e justifique sua escolha. Após a escolha do tipo de gráfico, analise os resultados e indique qual empresa Robson deverá comprar. Então, um tipo de gráfico é o gráfico de linhas, que mostra a evolução ano a ano. Então, tem a primeira empresa, a segunda empresa, a terceira empresa e o rendimento delas em cada ano. A empresa 1 é azul, a empresa 2 é a vermelha, a empresa 3 é a verde. O que aconteceu? A empresa 3 ela começou lá em cima e foi só caindo no rendimento. A empresa 2 ela se manteve mais ou menos no rendimento. E a empresa 1 foi só que teve só aumentando. Então, na minha opinião, a empresa que ele tem que comprar é a empresa 1, pois ao longo do ano ela teve um crescimento contínuo no rendimento. Página 79, atividade 1, medidas de tendência central. A tendência é uma disposição para seguir um determinado sentido e ela pode auxiliar na previsão de eventos. Em nosso cotidiano, é comum ouvirmos falar em média.
Essa medida de tendência central é muito comum no dia a dia. Por exemplo, a expectativa média de vida é obtida por meio da média aritmética dos anos vividos pelos indivíduos de uma certa região ou família. Uma empresa divulga a notícia de que a expectativa de vida média da população brasileira é de 80 anos para mulheres e de 73 para os homens. Os dados da idade de uma família constam na tabela a seguir. Faça uma análise da média da expectativa de vida dessa família. A expectativa média dos familiares está dentro da expectativa média dos brasileiros? Compare a expectativa média dos familiares maternos e paternos. Então, aqui, vamos lá para o familiar materno. O bisavô viveu 83 anos, o avô 89 anos. Somando as duas idades e dividido por 2, achando a média de idade deu 86 anos para os homens do familiar materno. Então, está acima da média nacional, que a média nacional para os homens é 73 anos. E a bisavó e a avó, 89 mais 99 vai dar 188 anos, dividido por 2, que é a média, vai dar 94 anos a média da idade da bisavó e das mulheres do familiar materno. Então, também está acima da média nacional, que é de 80 anos. Agora, o familiar paterno, o bisavô e o avô, somando 66 mais 66 dá 132, achando a média dividindo por 2, vai dar 66 anos para os homens do familiar materno. Então, está abaixo da média nacional, que é de 73. A bisavó e a avó, somando, a média vai dar 76,5 para o familiar paterno. Então, também vai estar abaixo da média nacional, que é 80 anos. Tá? Agora, considerando a família toda, os homens da família e as mulheres da família, tanto paterno como paterno, eles estão acima da média. Porque se você somar os homens do familiar materno e os homens do familiar paterno, a média vai dar 76. Soma 86 mais 66, divide por 2, vai dar 76. Então, está a ter 3 anos acima da média nacional dos homens. E as mulheres, se eu somar as mulheres do familiar paterno com o do familiar materno, também vai dar 85 anos na média. Então, está 5 anos acima da média nacional. Ainda a página 72, exercício D. X² menos 4x mais 3 igual a 0. Então, representando geometricamente x² menos 4x. Então, 1, 2, 3, 4x, 3. 1, 2, 3. Então, para formar um quadrado, para fechar o quadrado aqui, ainda faltou uma unidade. Aqui está 3. Então, eu vou somar mais 1 no 3 ali, dos dois lados da equação. Então, fica x² menos 4x mais 3 igual a 0. Soma mais 1 aqui e mais 1 aqui. x² menos 4x, 3 mais 1 dá 4, 0 mais 1 é 1. Aqui, já ficou um quadrado da diferença. Então, aqui, x² menos 4x mais 3 mais 1. 3 mais 1 vai dar 4, 0 mais 1 é 1. Aqui já chegou num trinômio quadrado perfeito. Raiz de x² é x, raiz de 4 é 2. Aqui é menos, coloca menos, então x menos 2 ao quadrado igual a 1. Tira o quadrado, vai para a raiz, mais ou menos raiz de 1. Então, x menos 2 igual a mais 1 e menos 1, que a raiz de 1 é 1. Agora, fazendo a conta com mais. X menos 2 igual a mais 1. Passa o menos 2 para lá, soma 1 mais 2, 3. Então, a primeira raiz já calculamos. X menos 2 igual a menos 1, faz com negativo agora. Menos 1 passa mais 2, x igual a 1. Então, uma raiz é 1, a outra raiz é 3. São soluções dessa equação. Continuando a página 79, no item 1.2, a medida de tendência central moda apresenta os valores que ocorrem com maior frequência em uma distribuição. Organize uma pesquisa sobre o mês de aniversário de cada estudante de sua classe e organize os dados em uma tabela. Determine a moda dos valores obtidos. Então, não dá para a gente fazer esse exercício. Eu só vou explicar para vocês o que é moda, tá? Então, as medidas de tendência central é média, moda e mediana. Então, moda é o número que mais aparece. Por exemplo, eu vou pegar as idades daqui das pessoas. Então, tem a idade 83, 89, 89, 99, 66, 66, 64 e 89.
Quais os números que mais apareceram aqui? Então, o 89 apareceu 2 vezes e o 66 também apareceu 2 vezes. Quando só tem um número que aparece mais vezes, ele é a moda. Mas nesse caso aqui, como 2 números apareceram 2 vezes, então aqui ele é bimodal. A moda é o 89 e o 66. Só que ele é bimodal por quê? Porque teve 2 números que apareceram a mesma quantidade de vezes. Página 79, exercício 1.3. Mediana é a medida de tendência central que determina exatamente o valor central de um conjunto de dados. Para isso, é necessário organizá-los em ordem crescente. Quando o número de dados dispostos em ordem crescente é ímpar, o termo central é a mediana. Quando se trata de um número par de dados, a mediana é obtida através da média aritmética dos 2 valores centrais. Considerando essa informação, resolva a seguinte situação. As rodas dos veículos são vendidas em polegadas. Os aros 13 possuem 13 polegadas de diâmetro. Os aros 14 possuem 14 polegadas de diâmetro. E assim por diante. Num determinado dia, uma loja de rodas personalizadas vendeu o seguinte conjunto de rodas. Então, aqui tem uma tabela da venda dos conjuntos de rodas em num determinado dia. Uma segunda loja de rodas personalizadas foi inaugurada para distribuir o estoque. O dono adotou o seguinte critério: considerando os dados da tabela, a divisão do estoque deve garantir que cada loja venda tamanhos de aros diferentes e sequencial. Além disso, a quantidade de vendas em conjunto de roda deve ser o mesmo para as 2 lojas. Como você organizaria essa distribuição, garantindo as condições de venda para as 2 lojas? Então, primeiro vou falar o que é mediana. A mediana é a medida de tendência central, onde tem um valor central num conjunto de dados. Tá? Então, se o conjunto de dados tem uma quantidade ímpar, vai sobrar só um número bem central. Esse é a mediana. Agora, se tiver uma quantidade par, daí vai sobrar 2 números no centro do conjunto de dados, daí tem que calcular a média desse conjunto de dados. Tá? Então, aqui a loja ela quer organizar, de acordo com essa tabela, a venda nas 2 lojas. Então, para isso, nós vamos ter que colocar sequencial. Por exemplo, vendeu 10 roda de aro 12. Então, eu vou colocar 10, 12 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na ordem. Vendeu 8 de aro 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vendeu 7 de aro 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vendeu 3 de aro 16. 1, 2, 3. 4 de aro 17. 1, 2, 3, 4. 3 aro 24 e 1, 32. O total de dados aqui são 36 dados. Então, é uma quantidade par. Se é uma quantidade par, sobrou 2 números no meio. Então, qual é a mediana? A mediana vai ser a média desses 2 aqui. Então, 13 mais 14 dividido por 2 vai dar 13,5. Então, como que ficaria para as 2 lojas? Então, a primeira loja venderia os aros do lado de cá e a segunda loja venderia os aros do lado de cá. Então, em uma das lojas, elas venderiam aro 12 e 13, que ficou para cá, que eram 18 conjuntos de dados, e a outra loja vai vender daqui para cá, de aros 14, 15, 16, 17, 24 e 32, que também vai ficar 18 conjuntos de dados. Página 80, atividade 2. Em diversas situações do nosso cotidiano, deparamos-nos com dados estatísticos, seja por meio de gráficos ou tabelas. Lindomar, após aplicar as avaliações bimestrais na turma em que leciona, colocou os dados na tabela a seguir. Então, aqui tem uma tabela com as notas dos estudantes na avaliação bimestral. Primeiro item. Qual é o gráfico mais adequado para representar esses dados? Justifique sua resposta. Então, na minha opinião, o gráfico mais adequado é o gráfico de colunas, porque daí dá para verificar quais as notas mais altas, quais as mais baixas ou quais as que se repetem. Próximo item. Encontre a média, a moda e a mediana das notas dos estudantes e faça uma análise desse resultado. Então, a média tem que somar todas essas notas e dividir pelo total de nota. Então, somando tudo, vai dar 90, são 15 alunos. Divide por 15, a média vai ser 6.
Analisando aqui, apenas o Alberto ele está na média, ele tirou nota 6. Tem 8 alunos que estão acima da média e tem 6 alunos que estão abaixo da média. Qual é a moda? A moda aqui é a nota que mais aparece, então no caso é o 7. Então são 3 notas 7, então o 7 foi o que mais apareceu, que é a moda. A mediana tem que colocar as notas na ordem crescente, então a menor nota é o 1. Então vai ser o 1, depois o 2, depois 3, tem 2 notas 3, nota 4, nota 5, nota 6, nota 7, nota 7, nota 7, que são 3 notas 7, nota 8, nota 8, nota 9, nota 10 e nota 10. Coloca todos em ordem crescente, são 15 notas. Então, a nota que fica bem no meio é a mediana. No caso aqui, 7 é a mediana. Então, tem mais notas acima de 5 do que abaixo de 5. Página 80. Analisando os gastos familiares, Davi organizou as finanças de uma tabela, considerando apenas as compras no cartão de crédito e no cartão de débito durante o primeiro trimestre. Então, aqui está a organização dos gastos com cartão de crédito e cartão de débito nos meses de janeiro, fevereiro e março. Qual é o gráfico mais apropriado para analisar os gastos ao longo do tempo? Justifique. Então, aqui o gráfico mais adequado é o gráfico de linhas, porque daí ele permite analisar ao longo do tempo o aumento ou a diminuição dos gastos. E a tendência também, a tendência a aumentar ou a tendência a diminuir. Encontre a média, a moda e a mediana dos gastos com cartão. Então, aqui, com cartão de crédito, a média vai somar 1.200 mais 980 e mais 450. Somando, deu 2.630. São 3 meses, divide por 3. Então, a média do gasto com cartão de crédito é R$ 876,67. Moda. A moda seria o número que mais aparece. No caso, aqui não tem nenhum que repetiu, então não tem moda, é amodal. Mediana tem que colocar na ordem crescente do menor para o maior, então o menor é 450, depois 980, depois 1.200. Aquele que ficou bem no meio é a mediana, então no caso aqui é 980. Com cartão de débito, a média vai somar 380 mais 660 mais 800. Deu 1.840, são 3 meses dividido por 3, vai dar uma média de R$ 613,33. Moda também não tem, porque não tem nenhum valor que se repete. Mediana coloca na ordem crescente, o menor é 380, depois 660, depois 800. O valor que fica bem no meio é a mediana.